programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Bom dia a todos que estão assistindo a Cidade Ativa Online, a nossa TV online. O meu nome é Marli, estamos aqui com mais uma programação da manhã de domingo. Está no ar com vocês o Japão Show. それではCidade Ativaをご覧の皆様、いつもありがとうございます。ジャパンショープレゼンターの私、マリです。今日も皆様に日本の番組を生放送でお届けしたいと思います。それではこれよりスタートしますので、皆様どうぞご覧になってください。よろしくお願いいたします。Sim, nessa edição de domingo, hoje, nós vamos começar com notícias, que são os destaques da semana, desfile em carro aberto do imperador Naruhito e a imperatriz Masako. E também visita do Papa Francisco ao Japão. Em matéria de tecnologia, temos um resumo do que foi a Tokyo Motor Show de 2019. E vamos fazer um destaque também para a moto voadora, tá ok, pessoal? E falaremos da cultura, né? O que nós temos para a cultura aqui para esse mês de novembro. Vamos falar do Dia de Ação de Graças ao Trabalho, que é celebrado no dia 23 de novembro, que em japonês se chama Kinro Kansha no Hi. E sobre o turismo, vamos falar hoje sobre a cidade de Yokohama, a linda cidade de Yokohama, tá ok, pessoal? Fica na província de Kanagawa, tá ok, diretor? Então vamos começar. それでは皆様、今日の特集としては、1週間に一番あったそのメインのニュースを皆様にこれからお届けしたいと思います。はい、では新天皇、成人と雅子皇后陛下のオープンカーでのパレード、それとあと皇后パパフランシスコの日本への来日、それとテクノロジーに関しては先日東京モーターショー2019年のそのイベントが開催されたところを皆様にもう一度お伝えしたいと思います。でこちらのハイライトとしては空を飛ぶオートバイについて特集をご用意いたしました。そして今回の文化ですね、文化については、今月いくつかのそのお祭りだったりそういうものが行われる中、勤労感謝の日、はい、こちらは勤労感謝の日を11月23日に行われるこちらのお祭りを皆様にお届けしたいと思います。そして今回の特集で観光、こちらは横浜市神奈川県にあるとても素敵な街を皆様にこれからお見せしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。Bem, e antes de começar a nossa programação, né, especial de hoje, vamos conferir o patrocinador da Cidade Ativa Online, que é a nossa TV Online, ok? Então confira o vídeo da RB Marketing Político, tá, ok, pessoal? Temos construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, inclui também a oratória e perfis de redes sociais. Sim, aos todos os interessados,
Querem saber mais? Então entre em contato com a RB Marketing Política, tá ok? O telefone para o contato é o 11 99903 8834. Bem, continuamos então, vamos começar com os destaques da semana. Sim, bom, o desfile em carro do casal imperial em Tóquio. O tão esperado desfile em carro para celebrar a sucessão imperial, o Shukuga Unretsu no Hi, foi realizado no dia 10 de novembro. O imperador japonês Naruhito e a imperatriz Masako percorreram o centro de Tóquio com o carro conversível da Toyota Century, que foi adaptado especialmente para este evento. Eles percorreram uma trajetória de 4,6 quilômetros entre o Palácio Imperial e o Palácio de Akasaka. O imperador Naruhito, de 59 anos, assumiu o trono em maio deste ano. O desfile estava planejado para o dia 22 de outubro, quando o imperador proclamou oficialmente sua entronização perante os dignitários de cerca de 190 países. Porém, o desfile foi adiado para o dia 10 de novembro em respeito às vítimas do tufão Hagibis, que matou mais de 80 pessoas. Durante o desfile, o imperador Naruhito e a imperatriz Masako acenaram aos súditos que já estavam de prontidão desde manhã cedo. O desfile foi assistido por cerca de 120 mil pessoas de todo o país. Eles estavam ao longo da rota para ver o casal imperial. Muitos deles já haviam chegado cedo ao local no sábado para garantir um bom lugar. As bandas tocavam músicas comemorativas e o desfile de 400 metros de comprimento com 46 veículos, incluindo os carros que transportavam o príncipe herdeiro Akishino e a princesa Kiko e o primeiro-ministro Shinzo Abe. それでは待ちに待った祝賀御列の日の記念パレード、東京の皇室、室の継承を記念する特別の待望のパレードが祝賀御列の日が11月10日に開催されました。日本の皇帝成仁と皇后雅子は、皇居と赤坂宮殿の間の約 4.6km の距離で特別に用意された、トヨタセントリー車で東京の中心を通りました。こちらは10月22日に天皇は公式に約190カ国の、高官の前で即位を宣言し、式の後に記念パレードが予定されていたけれども、80人以上の命を奪って犠牲者を出した強い台風ハギビスのために記念パレードは11月の10日に変更されました。それでは祝賀御列の日記念パレードを見るために全国から約12万人の人々が集まり、皆さん参加されました。人々はルートに沿って成仁皇帝雅子皇后を見るために早い時間から場所を確保して集まってられました。記念音楽が演奏されて、秋篠宮皇太子と紀子姫、安倍晋三首相を乗せた車は後につき、パレードを流れていきました。Bem, vamos fazer uma pausa, pessoal, para ver o patrocinador, o novo patrocinador da Cidade Ativa Online, que é a nossa TV Online. Vamos chamar a Delco Artes. Sim, é o nosso novo patrocinador. E aí, pessoal, então, chamamos o nosso novo patrocinador, né? Então, eles têm uma linha completa, né? Para divulgação
novas matérias. Então, aos interessados, por favor, entre em contato, tá ok? Sim. Bem, dando continuidade à nossa programação, né? O especial de hoje. Sim, o Papa Francisco visitará o Japão neste mês, em novembro. O Papa Francisco visitará o Japão em novembro de 2019, esse ano. Este será a primeira visita de um líder do Vaticano ao Japão em 38 anos. A última visita foi em 1981, com a visita do Papa, o João Paulo II. A agenda completa do Papa Francisco ainda não está certa, não foi confirmada, porém, a visita será de 5 dias. O Papa visitará também a cidade de Hiroshima, Nagasaki e as regiões que foram afetadas pelo grande terremoto do leste do Japão em 2011. O Papa Francisco é conhecido também como um dos maiores ativistas anti-armas nucleares no mundo. それでは引き続き、皇后フランシスコの来日が11月に決定されました。皇后のフランシスコは2019年11月に日本への訪問来日が決まりました。バチカンの指導者が38年ぶりに日本を訪れます。バチカンから皇后が訪問されるのは1981年以来のジョン・パウロ2世です。教皇フランシスコの完全なスケジュールはまだ確定されていませんが、2011年の東京大地震の影響を受けた地域と同様に広島と長崎の都市を訪問する日が5日間ほど予定されております。スケジュールに入っているそうです。そうですね、教皇フランシスコは世界の核兵器の開発のための、最も偉大な活動家として知られております。Dando a continuidade, vamos falar também, né, um breve resumo do que foi aquele grande evento anual que todas as pessoas, que todos os amantes de carros, veículos, né, que eles esperam. Todo ano, então, tem esse grandioso evento, né, em Tóquio, na Tokyo Big Sight. Eu estive lá algumas vezes, né, porque eu gosto muito de participar de exposições também. Então, é um dos grandes eventos mais esperados do ano, né? Então, foi o Tokyo Motor Show de 2019, que realmente foi um sucesso em números de visitantes. O evento registrou 1,3 milhões de visitantes, um sucesso, ultrapassando a expectativa de 1 milhão de visitantes, que era a meta dos organizadores do evento. O evento aconteceu entre 24 de outubro a 4 de novembro, sob o tema Open Future. Foram 12 dias desse grande evento. Nessa edição da 40ª edição da Tokyo Motor Show, foram exibidos os veículos modernos e tecnológicos das principais empresas do mundo no ramo automobilístico. Contou também com exibições da realidade virtual e a inteligência artificial. Foram exibidos desde carros pequenos e simples até veículos elétricos modernos. Com tecnologias inovadoras, exibiu novidades dos segmentos em motocicletas, novas tecnologias de mobilidade e robótica. Inclusive, o primeiro carro voador japonês foi também exibido. Entre os modelos mais esperados estava a nova geração da Honda Fit, mini carro da Toyota e entre outros. Todos eles mereceriam ser citados, né? Mas como a lista realmente é ampla, longa, então nós limitamos apenas a citar alguns modelos, né, que ficaram realmente em grande destaque, né? E também nós esperamos também mais inovações, né, que sejam perfeitas para atender às necessidades desse enquadramento que é ao meio ambiente, né, pessoal? Tudo bem? それでは今回とても待ちに待った大変大きなイベント、こちら第46回東京モーターショー2019年度の、そうですね、こちら来場者数の目標を達した、とてもその目標されたそのメタがすでにこ
工場さ皆さんが訪問者が多くて大変人気だったそうです。予定されていたその数字も多く上回ってとてもね良かったです。そうですね、その今年のイベントの登場数は130万人で、予定されていた100万人のその来場者数が期待を上回っていました。イベントはオープンフューチャーというテーマのもとに10月24日から11月の4日12日間にかけて渡り、世界から自動車メーカーが集結し、こちらのイベントが開催されました。大変バーチャルリアリティショーと人工知能のショーを含めて、こちら大変その演出などで盛り上がって、そのイベントが大変人気で、すごくいいイベントの開催でした。全世界ですね、その各自動車メーカーは小型でシンプルな車から、現代の電気自動車までいろいろとその数々が展示されていて、革新的なその技術により日本初の空を飛ぶ車を含む新しいそちらのその空を飛ぶオートバイの空を飛ぶオートバイではなくて、この新しいそのオートバイのそのラインとしてそのセグメント、新しいモバリティおよびロボット技術がその展示されておりました。最もその期待されていたモデルは新世代のホンダフィット、トヨタのミニカー、ヤマハ、ホンダのいろんなそうですね、その電動スクーターなどが展示されておりました。はい。で引き続きですね、お願いします。他にもちょっとこれから皆様にお見せしたいものがあるんですが、ちょっとお待ちください。まずは、そうですね、ではちょっとポルトガル語に戻ります。Algumas ideias inovadoras, né? São as ideias de inovações. Sim, algumas empresas estão apostando em carros e motos voadores, como a moto voadora, né? A X-Turismo, que se destacou neste grande evento, né? Até que mesmo que o governo japonês está incentivando a criação de veículos leves voadores. E também algumas empresas estão investindo nesse desenvolvimento dessa tecnologia que, no caso, né, por um exemplo, é o caso da Ali Technologies, que é especializada em drones. Este que revelou o protótipo da moto voadora, né? E o lançamento dessa moto fantástica será em 2020, no ano que vem. Mas mesmo sem o preço divulgado, as reservas já começaram a serem feitas. E também visa chegar ao mercado japonês até o ano de 2022. Bom, e como essa moto, né? A moto, o posicionamento, como vocês estão vendo, né? Como vocês vão ver daqui a pouco, ele é de o posicionamento do piloto lembra de uma moto, mas como vocês estão vendo, né? O visual em si, ele foi inspirado em carros esportivos. E vocês devem perguntar, mas como é que ele funciona, né? Bem, a X-Turismo disse que tem, a X-Turismo ele é composto um total de 10 hélices, mas os detalhes da motorização ainda não foi revelado. Segundo o porta-voz da empresa, ainda não podemos falar sobre os detalhes dos motores, mas a propulsão será mista de eletricidade e a gasolina. Em março do ano passado foi feito um teste, em março foi feito um teste, né, com a versão anterior deste protótipo. Mas eles estão, remodelando, eu digo assim, fizeram um teste, mas cada vez mais com o propósito de melhorar ainda, né, esse protótipo. Então, já é muito esperada no mercado, que será lançada, né, no ano de 2020. Então, a todos os interessados, então, fiquem atentos às nossas informações, né? Tá ok? E falamos dessa moto fantástica, né, que é a X-Turismo. Quem fabricou são os engenheiros da Ali Technologies, né? É uma marca, é uma empresa japonesa. Tá? E vamos falar também mais para frente sobre o carro voador. Tá ok? ベイ。それでは、
革新のアイデア、こちらはアイデアとして、一部の企業は飛ぶ車と飛ぶバイクにかけています。飛ぶバイクエクストリズムはこのイベントで人気の一つの展示されたものでした。はい、で日本政府は飛行する飛ぶ軽自動車の開発を、奨励しており、その一部の企業はこの技術の開発に投資をしております。例えばプロトタイプを、発表したドローン社、ドローン特化したアリテクノロジー社です。こちらはその飛ぶバイクを開発し、で現在その予約を受け入れているそうです。受け付けているそうです。けれどもこちらは商品化されるまでにもちょっと時間がかかるそうです。2020年にこちらはその発表されるんですが、はい、発表されるというか、今年からすでにその予約は受け付けているのですが、実際2022年に日本の市場に参入するそうです。はい、でこちらの皆様がご覧になった飛ぶバイクのその形なんですが、ライダーの、一応オートバイに似ていますが、こちら見た目はスポーツカーにとても近いスポーツカーにインスパイアされたそのデザインだそうです。それでは皆さん、ちょっと気になっているようですが、どのように機能しますか。はい、こちらそのエクストリスムには合計全部でその10個のヘリクスというかプロペラがありますが、そのモーター化のその詳細はまだ明らかにされていないそうです。エンジンの詳細についてはまだ話せませんが、明らかにすることはできませんが、そうですね、もととしてはその電気とガソリンを混合されていたものがそうですとアリ社のスポークスマンは言いました。今年の3月に以前のバージョンのテストが行われましたが、これからだんだんより強くてより機能的にも優れたその品物ができればいいと皆様すごくこれ頑張っていらっしゃるそうです。はい、で大変これからもいろいろといろんな商品化されたものが次々この市場に出てくると思いますが、これからも皆さんものすごく楽しみですね。そうですね、こちら私たちブラジルの人たちもその車の愛好者っていうのは皆さんもやっぱり今後アリ社さんたちはどういうものを開発されるのかだ、どういうものがこれからどんどん生み出されるのかだって非常に気になっていて楽しみにしております。皆さん頑張ってください。Bem, damos uma continuidade. Vamos falar então do esperado carro voador, tá ok? Em uma área que foi destinada a futuras tecnologias, que foi reservada, né? Nessa exposição da Tokyo Motor Show, teve uma área que foi reservada, chamada de Future Expo. Foi exibido também onde foi exibido também o primeiro carro voador japonês. A NEC Corporation é uma empresa japonesa que está desenvolvendo o veículo voador. E este já havia sido demonstrado em um teste anterior de voo, né, que foi feito em agosto. O teste do carro voador durou cerca de 1 minuto, atingindo a uma altura de 3 metros. Como vocês estão vendo, né, foi feito um teste. Eu acho que também nas nossas edições anteriores, nós apresentamos, né, o nosso diretor, quer dizer, apresentou também o Bruno, ele apresentou sobre esse carro, não sei se vocês lembram, né? Então, é aquele carro, né, que ele foi apresentado, né, e realmente, né, ocupou um grande espaço, né, chamando a atenção de todos os visitantes, né, desse grandioso evento que foi a Tokyo Motor Show, tá bom? それでは皆様引き続き、それでは待ちに待った空を飛ぶ車、はい、こちら東京モーターショーで、特別なスペースが確保されてあり、こちらテーマとしてフューチャーエクスポと呼ばれる未来の技術に特化した分野では最初の日本の空を飛ぶ車が展示されていました。こちらも日本の企業ですね。ネックコーポレーションは
電気自動車の開発に、取り組んでおり、もう一つの日本の、取り込んでいるもう一つのその日本の企業だそうです。この車両は8月に行われた飛行テストで1分間につき3メートルの高さまで達成し、実証されtaそうです。Bem, e dando continuidade, né, pessoal? Vamos falar também de um outro produto que foi lançado, né? Foi exibido, é o LandLink Concept. Esse aqui é da empresa Yamaha, que criou a LandLink Concept. Bem, enquanto vocês estão esperando pela imagem desse simpático LandLink, pessoal, então tá aí a imagem, né? Este é o grande LandLink Concept, que foi desenvolvido pela Yamaha. A empresa desenvolveu um veículo autônomo que pode se deslocar em locais ao ar livre, bem como tem como conceito de desenvolvimento o Link Interresponsive. O LandLink Concept tem 4 rodas e se locomove sozinho, ou pode ser movido também com controle remoto. Essa solução autônoma de veículo pode se mover a um vasto terreno externo, detectando seus arredores. O veículo reconhece a imagem, através da imagem, ele reconhece os obstáculos, né? Também facilita a sua rota e automaticamente ele vai evitando os obstáculos que ficam no caminho do veículo. E cada uma das 4 rodas pode ser dirigida e conduzida independentemente e pode mover em todas as direções. Sim. それではもう一つのね、とてもそうですね、面白い形をしたでもすごく機能的な、もう一つのそのランドリンクコンセプトというものが展示されました。こちらのランドリンクコンセプトはスタンドアローンの、車両ソリューションは、そうですね、広大な外側の地平を移動することができ、周囲を感知しながら移動することができます。そうですね、開発のコンセプトとしては総合オートリンク、というテーマで、こちらがコンセプトとして開発されました。完全な画像認識によりルートを個別に決定し、車両の経路で検出された障害物を自動的に廃棄することができます。自動的にこうやって横を沿ったりとかそうですね、離れることができます。4つのその車輪はそれぞれ独立しており、操縦および駆動できるため、モデルはすべての方向に移動することが可能です。Aqui no meu espaço eu trabalho com bastante procedimento para rejuvenescimento, eu uso microagulhamento, PDRN, exossomos, eu trabalho com jato de plasma, blefaroplastia sem corte, remoção de verruga, chantelasma, redução de gordura localizada e afetam muito a autoestima da mulher com as cicatrizes de acne, principalmente em adolescentes. Venham conhecer meu espaço, fazer uma avaliação gratuita para te deixar cada dia mais linda. A VR Soldagem Industrial oferece serviços como estruturas metálicas, coberturas, portões, grades e reformas. Garante materiais de qualidade e instalação correta, planejamento e cumprimento no prazo determinado. Estruturas e acabamentos bem executados aumentam a valorização do imóvel. Saber que a obra foi feita por profissionais qualificados transmite confiança e elimina preocupações futuras. VR Soldagem Industrial. CNH suspensa ou cassada. Regularize e volte a dirigir. Assessoria Capão tem serviços como multas, transferência, laudo de vistoria, primeira habilitação, adição de categoria, reciclagem, recursos de multa, renovação CNH vencida, exames médicos. Assessoria Capão 11 94790
7071. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Prosseguindo com o especial de hoje, né? Vamos falar também a cultura, né? O que reserva, o que é celebrado já quase no final desse mês, que é de novembro. É o Kinro Kansha no Hi, que é celebrado no dia 23 de novembro, é o dia de ação de graças ao trabalho. Sim, nesse dia é também celebrada o Nina Messai. Sim, é um ritual shintoísta realizado pelo próprio imperador no dia 23 de novembro para agradecer aos deuses pela colheita e a prosperidade no país. Esta tradição remonta à era da imperatriz Kogyoki, durante o período Asuka, que é datada de 642 d.C. a 645 DC, que é depois de Cristo. Os rituais do Niname-sai, esses que vocês estão vendo agora, né, são realizados nos santuários imperiais Shinkaden. No dia 17 de novembro é realizado também o Kanamesai, no santuário de Isejingo, o mais importante do país. Esse ritual separa os primeiros grãos de arroz colhido de diversas regiões de plantações do Japão para a Kami Amaterasu ou Mikami, para que ela possa provar a primeira colheita, os primeiros grãos de arroz. Então, esta é a oferenda, que geralmente, né, são os produtos, né, tanto o arroz, o sal vem do mar, o saquê, água. Temos também as colheitas, né, as safras, frutas, verduras, legumes também, e o peixe seco, que representa os frutos, quer dizer, digamos, tanto assim do mar também, não só das plantações de arroz também, das lavouras, né, do mar também. Então, é uma oferenda que é oferecida à deusa. E tudo aquilo que se refere à safra também, né, a boa colheita do país. Bom, e também, no canal Kanshasai no Rio, falando da história, né, que durante séculos o festival Shinto era uma atividade dedicada apenas ao corte imperial. Após o final da Segunda Guerra, o Ninamesai ele foi substituído pelo Kinro Kanshasai, Kinro Kansha no Hi, que é o Dia de Ação de Graças do Trabalho, como é conhecido atualmente, né? E os festivais ocorrem por diversos santuários do país, com o sentido de prestigiar os esforços de todos os trabalhadores do país para prosperidades, bens e serviços aos demais cidadãos, carregando as suas origens e as tradições. O reconhecimento e a gratidão. Nesse feriado nacional, é reconhecido pelo trabalho, esforço e dedicação dos trabalhadores. Nas escolas, os estudantes escrevem cartões de agradecimento para funcionários públicos, como policiais e bombeiros. E também é comum encontrar cartões e cartazes de agradecimento pelas ruas de todo o Japão. É um esforço coletivo para lembrar a importância do trabalho de cada um, valorizando o trabalho de cada um e também valorizando também não só o trabalho, né? Todas as pessoas, os grandes trabalhadores que
estão sempre contribuindo para o progresso, né, do país. Então, este é o reconhecimento, né, que é, mas assim, lembrando, com o intuito de lembrar o reconhecimento e aí a gratidão de todas as pessoas que estão trabalhando, né. E como é comemorado o Kino Kanshasai no Rio, no Japão? Bem, muitas pessoas, eles visitam santuários ou templos locais, templos shintoístas, né? Para agradecer o trabalho duro de todos os cidadãos japoneses. Nesse dia, os eventos são realizados com ênfase sobre as questões que envolvem a paz, direitos humanos e também o meio ambiente. Nas escolas, as crianças pequenas do ensino fundamental, eles participam também de diversas atividades, né? Como desenhar também, passando o dia assim, pensando, né, sobre o tema do que é o trabalho, o que é o shigoto, né? Então eles criam, trabalham assim, em cima da criatividade e eles desenham os cartões, né? Colocam mensagem também, entregam também com presentes, né? Eles dão como presente aos kobans, aos policiais, né? Os postos de policiais, e também escrevem em cartões de agradecimento, entrega a seus pais também e aos professores. É uma atividade realmente muito bonita, né? De agradecimento, que desde pequenos eles são criados eles aprendem a agradecer, aprendem o real sentido do que é trabalhar, do que é agradecer, e também agradecer todas as coisas, né? As colheitas, ao trabalho, tudo que é dedicado com maior esforço, que é o shigoto. Então, trabalho em japonês se fala shigoto, né? E essa palavra shigoto tem um sentido muito forte, né? De dedicação ao trabalho, dedicação às pessoas, agradecimento e reconhecimento para os profissionais e as pessoas que estão em volta. Ok? Então, templos ou santuários, eles fazem seus próprios festivais que são relacionados aos rituais da colheita, fazendo com que essa prática ainda sobreviva mesmo após tantos séculos, né? E em Tóquio, por exemplo, né, o imperador ele realiza uma cerimônia no Palácio Imperial desejando a prosperidade e saúde ao povo japonês. O japonês tem a fama de ser trabalhador, né, muito dedicado em todas as suas funções, né? Então, este o conceito do que é o shigoto, que tem um sentido realmente muito forte, muito sério, né? Que é tratado muito assim, seriamente no Japão. Tá? Bom, e continuando, sim, vamos continuar, tá? でもまず、じゃあ勤労感謝祭の日についてお話ししたいと思います。今月11月のいろんなそのお祭りの中から、祝日の中から最後に残ったのが日本のその感謝祭、勤労感謝祭の日でございます。まず新嘗祭、こちらは国の収穫と繁栄を神に感謝するために11月23日に皇帝によって行われる神道の儀式です。こちらのその伝統は飛鳥時代の、飛鳥時代、こちらは642年から645年の間にこちらの飛鳥の時代というふうに知られております。はい、でこちらに遡ったその伝統的なその儀式なんですね。はい、でこちらはその新嘗祭っていう儀式があるんですが、神華殿で行われます11月17日、17日、予祭は国内で最も重要な伊勢神宮で開催されます。こちらの儀式は、女神アマテラスが最初に味わうために国のさまざまなその地域から収穫された最初の米粒を女神のアマテラスに最初のその収穫されたその米粒が備えられます。でこちらの何世紀にもわたって神道ではこの、皇室に告げられた活動であったのですが、第二次世界戦争が終わった後に、新嘗祭は現在に新嘗祭はその現在にわたって知られているその勤労感謝祭に
置き換えられたそうです。国のさまざまなさまざまな寺院神宮その寺院のために神道ですね祭りが行われますが、その一方で全ての労働者は全ての人たちはその伝統を守りながら、労働者だけではなく、人々はその伝統を守りながら市民へのそうですねいろんなサービスであったり、その市民へのその、サービスを提供する名誉があるその努力を行っております。そうですね、その感謝についてなんですが、この国民のその感謝祭、その祝日に学校では生徒たちは消防士や警察官などの公務員に礼状、そのお礼を何か形にして礼を書いて皆様に捧げます。またその国の路上でその国の数々なそのところでグリーティングカード、そのカードであったり、その感謝祭を思い出すのポスターなどを皆様が目にすることがあります。そちらが一般的です。それとですね、その日はどのように、勤労感謝祭っていう日はどのように言われるんでしょうか。多くの人々がその地元の神社やお寺を訪れ、すべての日本人の努力に感謝を捧げます。この日のイベントは平和、環境、人権を含むそういう問題に焦点を置いて開催されます。学校では小さな小学生が休日のテーマを含むその絵を描いたり、そのメッセージを用意して、交番のその警察官への贈り物として捧げたり送られたりで、子どもたちがお礼状を書いて、学校のその、教師や両親に送ったりすることなど、こちらがさまざまなその活動で一日をにぎわうそうです。寺院やその神社には収穫の儀式にそうですね、関するその独自の祭りがあり、こちらの習慣はそうですね、伝統というか何世紀もわたって、生き残っているその伝統の一つでもあります。日本の伝統の一つでもあります。東京では皇帝が皇居で儀式を行い、日本人のその健康を願いながら一日をその一日を捧げるそうです。Bem, agora vamos chamar mais um patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, que é a Lavanderia Paulista, que atende há mais de 40 anos nos bairros do Morumbi, Jardins e regiões. É especializada em lavagem a seco. O telefone para contato é 11 3742 1596 em São Paulo. Façam também como a Lavanderia Paulista. Venham e anunciem seu comércio, sua marca e sua empresa. Entre em contato aqui na Cidade Ativa Online, nos telefones 11 99903 8834 e o 11 4021 5570, pessoal, estamos esperando. Bem, agora vamos pular para o nosso artigo, né? Nós vamos falar de Yokohama, que fica é uma cidade muito bonita, que fica na província de Kanagawa. Yokohama é a segunda cidade japonesa mais povoada e a vizinha da capital de Tóquio, contando também com ótimas opções de hospedagem, lazer e entretenimento. Uma das maiores cidades do Japão, que é o Yokohama, em seu movimentado porto vivem à sombra da cidade vizinha, que é de Tóquio, né? E é muito procurada e visitada pelos turistas do mundo inteiro. Yokohama, essa cidade começou a prosperar após Tóquio se tornar a capital, que antes era a antiga capital era a Kyoto. Então, depois que a capital, depois que a capital mudou para Tóquio, então a cidade de Yokohama também começou a prosperar e ficar grande, né? E com a abertura dos portos japoneses,
ao comércio exterior, depois de mais de 200 anos de clausura, a cidade tornou-se se tornou a principal porta de entrada de produtos importados, né? Vestuários, alimentos, ideias estrangeiras, inovações também, tornando-se um dos destinos cosmopolitana com a estrutura de um Estado moderno em conceitos ocidentais. Em meados do século XX, com o desenvolvimento de suas antigas docas e armazéns, entraram novos restaurantes, foram criados restaurantes, centros de lazer, hotéis e centros de convenções que surgiram na região. E com tudo isso, a cidade se tornou uma cidade muito atraente. E entre os seus pontos turísticos, eu gostaria de citar o edifício da Landmark Tower, um dos mais altos do país. A sua movimentada Chinatown, que logo a seguir vocês vão ver, né? É um bairro chinês muito bonito, né? Sempre movimentado. Então, pessoal, isso aqui é o bairro chinês, né? Todos os dias, pode chover, pode cair trovão, mas está sempre cheio de turistas, né? É muito procurado. E também, além da Chinatown, o bairro chinês, né? Também tem também o estádio Nissan, que foi também o palco da final da Copa do Mundo do ano de 2002 e das partidas do Mundial de Clubes de 2012. Fica a próxima cidade, a cidade histórica, né? Que é aquela cidade de Kamakura, que é repleta de importantes templos budistas e casa também do grande Buda de bronze. Então, esses que vocês estão vendo agora é o mais famoso, é o estádio de Yokohama, que é o Bay-Stars, né? Yokohama Stadium. Aliás, ficava perto de onde eu morava, pessoal. Olha, o bairro é muito bonito, sempre movimentado, sempre cheio de turistas, né? Então, eventos aqui não faltam. Então, agora, esse é o grande Buda, né? Que fica na cidade de Kamakura. Então, quando vocês tiverem uma oportunidade, dê uma esticada até a Kamakura, né? Que vale a pena, tá bom? Como é o acesso? Yokohama fica a apenas 30 quilômetros de trem da estação de Tóquio. É de fácil acesso. Tem várias linhas de trem para se chegar a essa cidade de Yokohama. A estação Shin-Yokohama é o terminal para quem usa o trem-bala, né, o Shinkansen. E o Estádio Internacional de Yokohama, que é o Estádio Nissan, esse que vocês viram, né? Aquele estádio, a Nissan, né? Fica perto da estação de Shin-Yokohama, né? E também a cidade é servida de 2 aeroportos. Sim, muito prático, pessoal. Que é o aeroporto de Haneda, né? Que fica a apenas 24 quilômetros de distância. Então, esse também é o bairro chinês, né? Muito movimentado, bons restaurantes, bom ponto turístico, né? Sim. Bom, vamos falar da gastronomia. Muita gente vai a Yokohama com uma só intenção, ir a Chinatown e se esbaldar com muitos restaurantes chineses do bairro. Aliás, não é só restaurante chinês, né? Tem várias opções também que fazem parte da cozinha internacional, que faz o cenário também da cidade de Yokohama, né? Então, esse que vocês estão vendo, este aqui já é um pouquinho mais afastado da Chinatown. Este é um museu, pessoal. O Museu do Ramen. Para os amantes de ramen, é um ponto realmente, olha, nota 100. É um museu, né? Com vários tipos assim de, digamos, pequenos restaurantes de ramen, né? Então, para quem gosta de ramen, é um ponto realmente muito, muito interessante a ser visitado, né? E dá a impressão, dá aquele aspecto, um aspecto assim bem nostálgico. Então, lembra muito da era Showa também, daqueles dos anos, digamos, 50, 60 e 70, né? Bem antigo mesmo. Depois do pós-guerra também é onde começou a ter bastantes influências assim, internacionais, né, de outros países. Então, vale a pena dar uma passada aí no Ramen Hakubutsukan, o Ramen Museu, tá bom? E fora isso, tem outros lugares também que eu gostaria de apresentar a vocês, mas infelizmente devido ao nosso tempo, né, que está limitado, eu vou prometer para as outras edições, tá ok, pessoal?
それでは皆様、これからの観光、はい、今日の特集は横浜について皆様にお見せしたいと思います。そうですね、東京、日本に遊びに行きます。まずは東京、その次に横浜、はい、だそうです。横浜は日本で2番目に人口の多い都市であり、東京に大変近く、宿泊、レジャー、エンターテインメントに、最もとてもその人気があって、よく観光客が訪れられるとても大変素敵な街です。日本の最大の都市の一つである横浜とその忙しい港は多くの近くの東京市の多くの、忙しいその港は東京にとても近くて大変便利のいいところですね。東京が首都になり、横浜がかつて首都そうですね、以前首都は東京ではなくて昔京都だったんですね。でその時はそんなに町もそんなに大きくではなくて、でそれはそうですね、その首都が京都から東京に渡ってから、少しずつ横浜も開いていったというか、大変大きなきっかけで町が発展した、そういう流れがあるんですね。で横浜は発展し始め、約200年以上にわたる渡ってから、少しずつ発展していき、切り開いて発展して、その海外からの、大きな影響を受けたとても、ビジネスであったり、商売、港といえばその商売であったり、貿易ですね、貿易がだんだん発展して、それからその町が少しずつ発展してきたっていうか、そういう流れがあります。いろんな発展し始めてから、町もとってもきれいになり、そうですね、店であったりその文化、いろんな文化の影響を受けながら、でだんだん、今に至るとても素敵で活発的で、東京に負けないぐらいのイルミネーションであったり、活動活発な街になっております。私以前ですね、ブラジルに帰ってくるまで、長年横浜に住んでいたんですが、皆様ただ1箇所とか2箇所ではなくて、今日の番組ですね、特集に本当に、入りきれないぐらい大変大きなリストがありまして、正直なところ皆様に全部お見せしたいんですが、これは残念ながら、次回の特集、次回のジャパンショーで皆様に紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみにしてください。そうですね。で、横浜って言えば横浜だけではなく、近くにですね、もうちょっと足を伸ばせば鎌倉、はい、皆様も一度はね、鎌倉について聞いたことがあると思うんですが、そちらもそんなに遠くはなくて、機会があれば鎌倉の大仏像、寺院とそちらの方にも皆様ちょっと遊びに行ってみてください。きっと気に入ると思います。それではミア・ジレトーラお願いします。それではそうですね、とても、アクセス、じゃあ東京から横浜にどういうふうにしていけばいいのか、ではアクセスについてお伝えします。大変便利なところで東京から電車で30分のところにあります。30分もあれば東京から横浜に電車で着くことができます。で大変いろんな京浜であったり、京浜東北線、JR 線、いろんな線があるんですが、皆様に調べていただいて、そこから自分に一番合った、便利でいいと線を選んでください。で、その近くにですね、市内にとてもいいアクセスがとても東京から横浜にとても行きやすくて、で横浜の近くには何があるかと、そうですね、横浜と新幹線で来られる方、こちら横浜駅ではなくて必ず横浜の新横浜の方で降りてください。はい、こちらの新幹線のターミナルになります。でこちらその周辺にはスポットとしては
観光スポットとしては横浜国際スタジアム、日産スタジアム、スタジアムが一番有名なんですが、でそちらのスタジアムを離れると、電車で約20分ぐらいかな、横浜にその横浜市に着くことがあります。でアクセスはとってもしやすくてとても便利です。でそれはそうです、その横浜から約24キロなんですが、皆様どうぞいろいろとその路線の方も見てください。でガストロノミー、日本のその横浜のガストロノミー、美食配食文化、そちらはですね、いろんなところどころに行くと、一つの例としてはその中華街、はい、とても有名なところで、中華料理であったり、中華料理だけではなくていろんなオプションもありますが、和食で、イタリアンだったり、アメリカン、ブラジリアンレストランも、あるんですが、オプションは、ね、たくさんあります。はい、でそうですね。で最後に皆様にお見せしたのが、横浜のとても夜のその夜景ですね。皆様いかがでしたか？それではもう番組の後半になりましたので、そうですね、また来週1週間あるんですが、皆様も良い日曜日の、午後を過ごしてくださいませ。でとてもエネルギッシュな1週間でありますように、はい、それでは、皆さん今日も私たちの番組をご覧になっていただき誠に本当にありがとうございました。Bem, estamos chegando no final da nossa edição de hoje, né, do Japão Show. Agradecemos a todos os internautas, a todos vocês que estão acompanhando o Japão Show. Muito obrigada pelo carinho de vocês, né? Desejamos um ótimo domingo a todos e até a próxima semana, tá ok, pessoal? Então vamos nos encontrar aqui no Japão Show na semana que vem, tá bom? Então, pessoal, até a semana que vem. Muito obrigada. Minasama, arigatou gozaimashita. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imenso. A falar de amor. Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, que eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say I do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo.
Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.